Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar. Agradeço a atenção do Grupo Summit e da IBM por estar nos proporcionando esse debate, hoje bem enriquecido, no qual iremos trazer de novo o papel fundamental da proteção de dados, ou seja, a nova governança da proteção de dados, e eu espero que vocês possam colaborar comigo, com nossos convidados, que logo colocarei aqui no nosso vídeo, para que a gente possa colaborar. Então, primeiramente, só passar algumas premissas para que todos estejam orientados. Novamente agradeço a presença, o tempo de vocês conosco hoje. É muito importante o papel de a gente fortalecer cada vez mais a nossa indústria. Então, o papel de vocês que nos acompanham, que participem, que façam as perguntas, porque eu acho que esse debate é livre e traz também pontos interessantes para que todos possam aprender. Então, primeiro, fique à vontade de mandar perguntas, participe. O nosso papo é bem aberto. Hoje a gente vai dar início à nova governança do proteção de dados. Acredito que a gente vê isso diariamente acontecendo nos jornais. E o que mudou? O que muda? E também a entrada da AI dentro desse papel. Aliás, gostaria de citar um caso no qual a AI, sem o fundamento básico de proteção, podem trazer consequências também na parte de proteção de dados. Mas então, sem muito a falar, quero trazer os meus convidados, o Eduardo Azevedo e o Glauco Sampaio, grandes amigos, grandes parceiros, para que a gente possa trazer para vocês e também vocês trazer para a gente as perguntas, a colaboração desse ponto fundamental. Eduardo, seja bem-vindo. Glauco, Opa, seja bem-vindo. obrigado, Rafa. Obrigado. Olá, pessoal. Bom dia e obrigado pelo convite. Prazer poder bater um papo com vocês aqui. Aliás, dois profissionais com uma grande carreira, experiência na era de proteção de dados, não somente proteção de dados, uma gama, uma variedade de proteção e também de cibersegurança. Bom, vamos começar pelo mais óbvio aqui, para a gente já começar abrindo as perguntas. Como que a gente transforma, talvez, a proteção de dados em vantagem competitiva? Já que vemos inúmeras empresas hoje podem até se tornar empresas falidas, já que a gente acompanhou alguns casos na mídia recentemente, em casos assim significantes, no qual a empresa dominava o mercado e hoje o competidor tomou a frente por falta de operabilidade, ou seja, por consequências de um vazamento significante de dados, e hoje a gente vê isso sendo normal. Então, quero começar aqui trazendo esse ponto, que como que a gente gera essa vantagem competitiva da proteção de dados. Eduardo, eu vou começar com você, depois eu passo para o Boa. Glauco aqui. Verdade, Rafa, não é nem uma vantagem competitiva somente, né? E essa vantagem competitiva, ela é criada ou ela é obrigatória perante alguns contratos, né? Quando eu entrego o meu dado para ser tratado por você como fornecedor, né? Só que assim, a história da governança, né, ou proteção de dados, eu consigo assim, associar à governança corporativa, né? Que é até o tema do nosso evento de hoje. A gente teve, assim, eu trabalhei 21 anos, né, dediquei minha carreira ao GRC, então governança, risco, compliance, auditoria, controles internos, SOX, e vivi na minha carreira três grandes ondas, né? A primeira onda lá na SOX, lá em 2003, 2004, né? Então, muita coisa foi feita e foi uma crise gerada por deficiências de controle, né? Podemos dizer assim, falta de controle ou uma falta de controle robusto. Naquele caso, mais pontualmente sobre demonstração financeira, em função de crises, né, de manipulação contábil, aquilo virou uma lei, que virou uma regra que desdobrou para as empresas brasileiras que tinham ações no mercado. Aquilo gerou muito investimento, gerou muita crise e muita correria para implantar novas áreas, conformidade, enfim. Uma segunda onda ali, 13, 14, né, que é a questão da Lava Jato, a questão da compliance, conformidade ética, né? Então, também, né, gerou muito movimento em termos de crise, de impacto para as empresas, né, até de prisão de executivos, e aí implantação de controles, né? Processos, controles, investimento pesado em conscientização ética, em camadas de controle, em sistemas, né? E áreas, né? Áreas que foram criadas, posições, né? Compliance officer, enfim.
E essas ondas não terminaram, viu, Rafa? Essas ondas continuam. E, para mim, a terceira onda da governança é dado, né? E aí, exatamente, né? E dado isso totalmente casado com cibersegurança, a questão da indisponibilidade foi muito evidente nos ataques ransomware, né? E de empresas que perderam bilhões, né? Com a falta de dados, por sequestro do banco de dados, por sequestro de dados, por ataque que são ataques iniciados lá em cyber, em todas as camadas de perímetro e que terminam, né, obviamente, nos bancos de dados. Sem o dado, as empresas não vivem mais. A gente tem visto, né, isso é muito evidente. Então, não só a questão do vazamento em si, a nova lei criada, LGPD, a GDPR na Europa, né, leis americanas que já falam de privacidade e proteção, mas também a grande consequência, e empresas que enfrentaram isso, em relação à questão do dado. Então, multas por vazamento, impactos, danos reputacionais, e a questão da indisponibilidade e também do uso desse dado, né? Se ele está aprovado, enfim. Então, toda essa gestão e governança de dados, né? E a demanda por controles e processos traz essa nova onda mais intensa. Então, quem não tiver atento a isso vai ficar fora, né? Porque realmente vai sofrer com os riscos com muita intensidade, tá, Rafa? Então, para mim, não é somente uma óbvio, né? Que quem tem mais, quem sofre menos com riscos, tem mais percepção de qualidade, né? Você tem o setor financeiro é muito, muito evidente isso, né? São muito maduros em relação a isso. Mas as empresas que não se protegerem, né, vão ter que gerenciar a crise. E essa crise pode ser, né? Tem vários exemplos aí na mídia, até irreversíveis, né? Danos até irreversíveis para a companhia, como realmente perda de credibilidade, danos reputacionais, né? A questão da imagem e também financeiros, né? A questão da indisponibilidade do negócio, né? E muito regulatório, né? Entrando, as multas ainda não chegaram com tanta evidência, né? Multas de vazamento de dados pessoais, mas já tem um regulatório de uso de AI, tem um regulatório que determina algumas regras, né? De utilização, né? E outputs dessas decisões de AI que vão demandar mais controle, né? Mais conformidade legal e, obviamente, mais investimento. Não, muito bom. Antes de eu passar para o Glauco aqui, para o Glauco completar aqui, queria abrir a enquete e também já fazer uma pergunta. Acho que você falou uma coisa bem interessante, talvez uma pergunta meio provocativa, mas interessante do fato de pensar, se hoje, né, nós, a cibersegurança, pudesse escolher entre availabilidade e confidencialidade dentro do dado, qual seria a sua escolha? Difícil, porém, todas eu acho que a gente não quer nenhuma das duas. Porém, eu gostaria de trazer isso para o nosso chat, vocês colaborarem aí, quem está com a gente, e já também linkando com o Glauco. Glauco, passo para você agora aí, dos pontos que o Eduardo falou, para que a gente possa também trazer mais pontos críticos aqui para todo mundo. Ah, legal. Eu só não vou responder se eu prefiro a disponibilidade ou confidencialidade, mas acho que depende do momento do negócio, né? No final das contas, eu acho que pensando no negócio mesmo, a disponibilidade é muito mais crítica, né? Assim, a gente vê hoje diversas empresas que passam por incidentes cibernéticos e começam a gerar impactos nas pessoas, né? Assim, e não tão ligados assim ao vazamento de informações. Isso eu acho que ainda é algo que as pessoas têm pouca percepção do impacto. A gente, principalmente brasileiro, sempre foi muito desleixado com os seus controles, com os seus dados. A gente distribui CPF. Eu quase coloquei meu CPF no cartão de visita uma vez, tanto que pedem o CPF, porque ficou tão canalizado nossos dados que eu considero os meus públicos. Tá tão vazado, tem tanto. Porque não tem mais por que eu me preocupar com esse negócio que já não tem volta. Dado vazado não tem mais volta. Então a gente vive uma exposição muito grande, mas a disponibilidade ela é bastante crítica. E ela começa a gerar impactos para os negócios de forma mais direta. A gente viu diversos casos de empresas que passaram por incidentes cibernéticos grandes e que o ambiente volta a funcionar relativamente rápido, mas ele volta limpo, né? E aí falta informação para as pessoas trabalharem. A minha esposa passou por um procedimento médico, quase passou, na verdade, por um procedimento médico, por falta de histórico hospitalar, quando uma empresa de análise de segmento médico estava com um banco de dados indisponível por causa do incidente cibernético e ela tinha uma condição que era natural dela, que era diferente dos normais e quase foi para mesa de cirurgia por causa disso. A sorte é que tinha um outro exame mais antigo de um outro lugar que o cara olhou e falou, não, sempre foi assim.
Então, os impactos começam a ser cada vez mais consideráveis para as empresas por causa da indisponibilidade de acesso a dados, que você começa a ser mais crítico para o negócio, e a gente vai ver impactos de empresas quebrando, de empresas sofrendo perda de clientes, e naturalmente o negócio se diluindo ao longo do tempo por efeito desse tipo de situação que a gente não vai ver agora. Se a empresa não quebra do dia para a noite, não quebra por causa do incidente cibernético naquele momento, ela vai voltar a funcionar daqui a uma semana, daqui a um mês, mas ela volta. O problema é o longo prazo, assim, como é que essa pessoa, principalmente quando você fala de grandes clientes, de grandes empresas, que elas têm uma consideração e uma preocupação maior com o assunto, e que ela vai direcionar a parceria dela, o trocar de fornecedor, dar um foco em outras empresas, diversificar o seu rol de prestadores de serviço, por medo daquilo acontecer. E a gente estava conversando até antes, a quantidade de incidentes envolvendo prestadores de serviço, envolvendo empresas que atuam em conjunto com as grandes, cada vez acontecendo maior. E a gestão de risco de terceiros, ela sempre foi uma preocupação muito grande. E agora, com essa simbiose que existe entre as empresas, põe um holofote muito maior para esse assunto, e os impactos ficam cada vez mais latentes. Hoje em dia, todo mundo depende de tecnologia, todo mundo depende de informação para trabalhar. Foi-se o tempo que o cara não dependia da tecnologia, ele podia não se preocupar com o assunto. Só que é um movimento que ele é, vou dizer assim, até meio injusto, né? Fazer segurança da informação, existe a higiene básica de segurança, vamos dizer assim, ela é unissona. Assim, a empresa pequenininha tem que fazer o ABC e a empresa imensa tem que fazer o ABC de higiene cibernética. Só que as disponibilidades financeiras e de recursos são completamente diferentes. Como é que a gente consegue convencer os executivos? Eu falo de convencer mesmo, porque as pessoas ainda não estão tão convictas da importância de se investir em segurança. Como é que a gente faz para levar a mensagem da forma correta e convencer esses executivos de empresas que não sofrem com regulação, de não sofrem pressões externas, a se preparar de uma forma preventiva para trabalhar a segurança da informação? Porque também não adianta nada o cara hoje acordar e falar, putz, legal, vou investir em cibersegurança, contratei o Rafa, estou aqui, X milhões de reais, estou seguro. Não, é uma jornada. Jornada de cibersegurança, você vai começar a melhorar seu cenário sendo bem otimista depois de uns 6 meses. Porque fazer papel, fazer política, escrever, definir procedimentos, você faz rápido. Só que botar eles em place, botar eles para funcionar, começar a ter um ganho tecnológico, uma proteção mais robusta, é uma jornada mais longa. Então, assim, quanto antes as pessoas conseguirem entender isso, entender essa necessidade e começar o processo de investir em segurança, investir em segurança que faz sentido para aquele negócio também. Não vamos falar de sair comprando um monte de cacareco, fazendo um monte de coisa que não vai dar resultado nenhum. Mas como é que o quanto antes você começar, melhor o seu negócio, mais resiliente ele vai estar, né? Vamos falar do jargão de resiliência operacional, resiliência cibernética. Você tem que buscar isso da sua empresa. Só que um momento onde o problema chegou muito rápido e que o tempo para corrigir ele, para minimamente mitigá-lo, é muito mais longo do que muitas empresas vão suportar. Então, a gente está numa sinuca de bico nessa história, e que a gente, como profissional da área, tem que ajudar essas empresas, ajudar o mercado a entender como dar os primeiros passos de forma organizada e que traga resultado para que a informação seja protegida, ela esteja disponível quando necessária, que ela não sofra mutação ou alteração indevida, que também é o terceiro pilar ali da cibersegurança, né? A gente tenha condições de ajudar as empresas a dar esses passos, porque muitas delas estão completamente perdidas hoje. Quando você fala com esse pessoal, eles não sabem nem por onde começar. E quando eles olham acontecendo os problemas, e aí a mídia tem um papel muito forte nessa história, eles ficam preocupados, mas e aí? Vai para onde? Começo por onde? Então a gente conecta vários tipos de problema de falta de pessoas, de custo, de empresas, para tentar resolver um problema que deveria ter sido tratado já há mais de 10 anos, como o Edu comentou, do segmento financeiro, que sempre trabalhou bastante essa frente. Não, muito Ô, bom, Rafa, Glauco. Eu acho você que me permite pode, um comentário, pode só para a falar, gente vai lá. não criar uma fronteira entre disponibilidade é cyber, confidencialidade é proteção de dados. Para não começar a dividir os orçamentos de que se eu sou cyber, eu invisto em perímetro e disponibilidade, e eu tenho que procurar outro dinheiro para investir em proteção. Proteção de dados também é disponibilidade, né?
Você também atuando na defesa do banco de dados, por exemplo, você atua na disponibilidade daquele banco. Então, quando a gente fala de proteção de dados, a gente tem que olhar para um espectro um pouco maior do que vazamento de dados pessoais, beleza? O vazamento de dados ele pode ser um vazamento de uma tabela de preços, o vazamento da fórmula química patenteada de um produto que você venda, né? Pode ser um vazamento que vai gerar uma consequência contratual, né? De você sofrer multas que vai um pouquinho além do vazamento de dados pessoais, que é regulado, né, tem uma lei e realmente é importante para o cliente. Olhar para proteção de dados em outros riscos também, né? Essa questão do vazamento de dados, não somente do PII, mas também da manipulação do dado. Então, se eu tenho um permissionamento, esse permissionamento foi quebrado, eu chego no dado em repouso, eu consigo manipular esse dado de forma fraudulenta, de forma a criar um prejuízo para a companhia, né? Eu também posso criar comandos maliciosos, né, Glauco, para tirar o banco do ar, enfim. Então, a fraude, a manipulação, o vazamento de outros aspectos além do PII também tem que ser considerado como proteção de dados. Perfeito. E aí você conecta com a questão. Eu gosto de falar um ponto assim. Eu até consideraria não falar mais risco cibernético. E sim que tudo que é cibernético ele é um vetor que vai impactar outros riscos já existentes na empresa. A gente está falando de disponibilidade, a gente está falando de impacto financeiro, de impacto de imagem, de impacto reputacional. Assim, onde o cibernético entra nessa história? É mais um vetor, é como se o cara fosse lá e jogasse uma bomba na empresa. Uhum. É o mesmo impacto de disponibilidade, de perda de confiabilidade. Se a gente expor para as pessoas, quando a gente fala com o executivo, não, porque o seu risco cibernético, o cara não se enxerga nessa história de risco cibernético. Risco cibernético é problema do CIO e do cara de segurança. Uhum. Se a gente não conseguir conectar, falando assim, ó, o risco da sua empresa de perda de reputação, de perda de clientes, de perda de faturamento, por conta de um vetor cibernético, esse cara nunca vai comprar a nossa história. A gente vai sempre ficar falando sobre jargões e coisas bonitas, e no final dos contos não vai dar o objetivo que é falar sobre a importância de se proteger, de blindar dados, de ter os dados disponíveis. E não é ter dados disponíveis sempre do tempo, mas minimamente você pensar no pior. Talvez no primeiro momento seja, até você estar protegido, vão 2, 3 anos de investimento. Vamos se preparar para o pior e voltar rápido? E voltar com confiabilidade? Pelo menos você vai ter um impacto menor. E aí a conversa flui numa linguagem que o ser humano na outra ponta entenda sem depender do nosso conhecimento todo que a gente tem aqui, né? Não, eu acho super interessante. Eu acho que o ponto que eu pus ali, entre escolher um ou outro, foi para fazer um ponto, uma conexão. Muito tempo, assim, não tão atrás, antes você tinha o vazamento de dados, e depois, ou você tinha o ransomware e você não tinha o vazamento de dados. Então, depois as gangues aumentaram o perímetro, falando o seguinte: hoje, um ataque cibernético tem duas fases letais. Uma, destrói a sua reputação. Segunda, expõe seus dados. Uma, eu tiro a availabilidade de você operar, você não tem reputação suficiente, você vai ser afetado operacionalmente. E a outra, eu depois tenho uma outra carta na manga para negociar com você, para expor os dados. E linkando também com o Eduardo falou, não somente isso, eu posso vender esses dados mais no comércio negro para que as pessoas possam usufruir e cometer fraudes. Então, o dado, justamente o que vocês estão falando, eles dizem, se você não tem uma maturidade, uma maneira na qual você tem o controle dessa proteção dos dados, seja ele em qualquer forma ou via, vocês vão ter problemas em consequências do business operacional. Porém, acho que um ponto que vocês estão falando aqui é o quanto de proteção de dados eu tenho que aplicar, que é algo que os executivos têm que entender, porque é difícil você tentar falar é um valor e não existe esse valor fixo, X, que vai me trazer de retorno Y. E às vezes, essa cadeira, essa educação cibernética, muitas vezes não tem um conhecimento de a cibersegurança, ela não existe uma coisa 100%. As pessoas investem no motivo de proteger. E talvez os empresários hoje, eles não têm o conhecimento da economia digital que se vive e a consequência que se tem, a não ser que ele vive esse aspecto desse ataque. Quando ele está nesse ataque, é assim, você tem dois tipos de CEO. O CEO que nunca viveu essa experiência é o cara que para ele
ele vai fazendo mais ou menos as coisas ali, vai mantendo as coisas funcionando e os executivos vão mantendo, né, os pratinhos girando. E quando esse cara ou essa empresa sofre esse ataque, ele gostaria que um milagre acontecesse. Ele não Uhum. queria, ele não gostaria de estar naquela posição no qual que ele vai ter que enfrentar todo mundo falando, porque não foi feito todas as opções que foram sugeridas antes. Então, assim, são duas pessoas, e infelizmente nós, humanos, às vezes aprendemos sempre com o erro, a espera acontecer para daí tomar uma iniciativa para proteger. E eu acho que a gente tem que sair dessa forma. Então, Eduardo, as coisas que você vê, linkando com o que o Glauco falou, porque eu vejo também muito assim, executivos não tão preparados para. A gente sempre fala, mas a gente tem que falar a linguagem da board, dos executivos. Concordo, mas hoje eles todos vivem no mundo digital. Talvez eles também que descer um pouquinho e falar a linguagem também da tecnologia, o porquê que tem que se proteger, não? Uhum. Ó, existe um negócio em gestão de risco, chama-se apetite, né? O quanto eu tenho apetite para sofrer com esse risco ou com esse impacto. Obviamente, a disponibilidade, as empresas tendem a ter um apetite menor para ter disponibilidade. Tem uma empresa de logística, você não consegue entregar uma mercadoria que é o seu core. Então, isso dói mais, né? As empresas têm menos apetite para sofrer com essas ações. O risco de indisponibilidade, ele traz a parada da operação, né? Você tem empresas de e-commerce que ficaram indisponíveis uma semana com 500 milhões de prejuízos, né? Então, isso é muito evidente. E uma coisa que a gente estava discutindo antes aqui eu só começo a gerir risco depois que eu sofro com esse risco, né? Depois que eu tive um incidente e aí todo mundo sai correndo, né? Outra expressão que é legal é quem gerencia mal riscos cibernéticos, né? Ou riscos de dados, vai ter que gerenciar crise em algum momento, né? E gerenciar crise, ela é muito cara, né? E aquela correria gera um ruído enorme, né? E você tem que depois sair remediando um monte de coisa. Então, eu estou em cyber, né, em proteção de dados, há 5 anos. Eu tenho visto um nível de maturidade em termos de exposição da área de segurança em conselhos, em comitês. Esse tema ele tem sido mais falado, né? Eu atuei em GRC por muitos anos, frequentei muito reuniões de comitê de auditoria, conselho de administração, e esse tema não era falado sei lá, 7, 8 anos atrás, era zero, né? Só riscos muito operacionais, né? Riscos de negócio, riscos financeiros, mas o vetor que o Glauco falou ali, os fatores de risco, os vetores de riscos, cibersegurança, né? A parte nunca foram tão intensos. Talvez a gente não tivesse tantos processos automatizados como a gente tem hoje, né? E tanta necessidade de usar o dado ou dos processos ser altamente dependentes de processos de tecnologia. Eu emiti uma nota fiscal na mão, agora eu tenho uma nota fiscal eletrônica. Né? Eu tinha um faturamento que poderia ser o input manual, agora ele é automatizado. Eu tenho comandos de IA que fazem a geração da operação de receita. Então, acho que o aumento da dependência de tecnologia aumentou a questão da percepção do risco. Né? Nível de maturidade, os CISOs, né, precisam ter esse acesso e precisam ter capacidade de expor à companhia qual é o resíduo desse risco, né? Imagina que a gente tem um processo de negócio que ele é altamente dependente, então o seu risco inerente, que a gente chama, ele é o mandatório para aquele processo, porque eu faço aquele processo, ele é um. Depois que o Glauco, né, avaliou todas as camadas de controle que tem do processo de negócio e de tecnologia, cibersegurança, me sobra um pedaço de risco residual. Quanto maior a minha capacidade de proteger o processo por controles, por pessoas, por negócios, por sistemas, menor esse risco. Agora, a companhia tem que medir, porque investir nisso que eu falei, em proteção, é investimento também financeiro, né? Então, o quanto vale a pena eu investir para reduzir esse risco residual. Essa lógica não é uma ciência exata, né? E ela é difícil porque as empresas precisam, primeiramente, dar lucro, né? Dar resultado, entregar valor aos acionistas. Então, se ela começar a investir tudo que ela tem para mitigar, não sobra, né, recurso para gerar valor. Então, essa realmente é uma balança muito sensível. Mas o CISO,
na minha opinião, tem evoluído muito e tem se posicionado de forma mais evidente nessas reuniões, né? Aí não sei se o Glauco corrobora comigo, se realmente os CISOs estão tendo esse acesso e se eles são capazes de levar a mensagem precisa e não ficarem apenas atuando em salas de guerra, né? Em momento de crise, ser acionado de madrugada, ou se eles conseguem ter essa voz, né? Para poder dizer, ó, precisa investir nisso porque não é aceitável que a empresa sofra com essa parada, com esse prejuízo, né? Em relação a um vetor de cyber. Só antes de passar para o Glauco aqui, Glauco, lembrando vocês que estão aí assistindo, obrigado pela colaboração, obrigado novamente ao IBM por estar com a gente, o Glauco, o Eduardo aqui colaborando, acho que o tópico, se deixar aqui, a gente vai ficar 2 horas, mas vamos continuar. Só um ponto, escrevam as perguntas de vocês, a gente já vai estar passando a pergunta para nossos convidados também, a gente já está recebendo algumas aqui, tá? Mas Glauco, vou passar para você, depois já tem umas perguntas aqui para colocar para os senhores, Boa. mas vai lá, Glauco. Legal. Cara, assim, eu vejo muito. Tem muito CISO que ainda não está preparado para ter esse tipo de conversa mais madura. É uma profissão relativamente nova, são poucos os velhinhos de mercado que já têm esse nível de maturidade, já têm esse tipo de conhecimento. Normalmente são profissionais oriundos de áreas técnicas, profissionais que têm uma tendência muito grande a trazer o assunto sempre para uma questão muito tecnológica e que isso acaba dificultando essa interlocução com o negócio. Eu acho que o assunto ganhou mais representatividade, mais visão, mais visibilidade pelos executivos, sim. Eu falava que antes a gente brigava muito para conseguir botar o pé num conselho ou num comitê executivo uma vez por ano, e agora dentro da empresa você é chamado ali frequentemente para falar sobre o assunto, o que mostra uma certa, eu não sei se é maturidade ou se é medo, tá? Pela parte do executivo, assim, eu já tive empresas que eu participei, que eu fui CISO, e que houve uma troca de CEO, o CEO chegou, primeiro me chamou para conversar e falou, Glauco, eu já passei por um incidente cibernético, eu não quero nunca mais passar por isso na minha vida, você garante isso? Eu falei, não, não garanto. Não tem como garantir isso. A gente está fazendo o melhor, é bom ter o seu apoio, a gente vai fazer melhor ainda, mas garantir para você que nunca vai acontecer é igual você falar para o CFO que a gente nunca vai tomar um calote de um cliente ou que a gente nunca vai perder dinheiro. Não rola. Então, assim, ter essa conversa mais madura, poucos CISOs ainda conseguem ter de uma forma sustentável, de uma forma mais constante, falando uma língua que o cara entenda, expondo para eles exatamente o que precisa ou não. Isso dificulta um pouco a interlocução do assunto. Eu sou professor em 2 instituições, uma eu falo com o board, outra eu falo com os CISOs, preparação para líderes de segurança. E tem essa missão de letrar os dois lados, né? Letrar o executivo a entender um pouco mais sobre as questões, que é o que você falou, Rafa, de tecnologia, de segurança. Não adianta ele, da mesma forma como ele aprendeu um pouquinho sobre finanças, todo mundo que está no board sabe um pouco sobre finanças hoje, sabe o que é um EBITDA, sabe o que é um DRE, sabe o que é um processo contábil. Ele tem que ter um entendimento mínimo ali sobre tecnologia e sobre segurança para poder conversar com o CISO, conversar com a outra pessoa ali e de uma forma um pouco mais inteligível, um pouco mais benéfica para todo mundo. E do outro lado, o CISO aprender a conectar com o negócio, aprender a mostrar os reais impactos e parar de falar acrônimos, parar de subir lá para pedir dinheiro, falar de sopa de letrinhas, e que o cara fica amedrontado, às vezes te dá o dinheiro e a hora que dá um incidente você vai perder seu emprego, porque ele te deu todos os recursos que você pediu e o problema aconteceu, você foi incompetente e não conseguir fazer com que aquilo não acontecesse. E não é esse o ponto. A empresa tem que ter o apetite de risco, como o Edu colocou, e gerenciar o apetite de risco cibernético é uma conversa meio de doido, assim. Porque é muito difícil. Como é que você vai medir o apetite de risco cibernético da empresa? Não é um número, não é uma visão, não é um indicador específico, não tem um farol, não tem um número. Ah, meu apetite de risco cibernético é nenhum. Então, se é nenhum, fecha as portas. Ou se ele é muito para lá, o que isso aí significa para a empresa? Encontrar essa linguagem que cada empresa, que cada board entenda, cada pessoa entenda. Ali é uma relação pessoal. O Rafa entende de um jeito, o Edu entende de outro, o Glauco entende de outro. A arte do CISO está em entender o seu interlocutor ali e fazer com que a mensagem chegue de uma forma clara. Hoje eu faço parte de alguns boards de empresas. E tem empresas que eu faço parte que são empresas extremamente tecnológicas. Ali todo mundo conhece tecnologia. Tem um CFO no board, o resto é tudo ex-CIO, ex-cara de tecnologia. O papo flui, o CISO navega muito bem ali, tranquilo. Em outras que são do segmento financeiro, não tem nenhum CIO, não tem ninguém. É só gente de finance, gente de business, é uma outra conversa. E para o CISO, essa magia de falar da forma correta com vários interlocutores diferentes, até dentro da mesma reunião,
é o que poucos conseguem, mas eu vejo um esforço muito grande da galera de segurança para correr atrás desse prejuízo e começar a ter essa conversa melhor, porque todo mundo já entendeu que precisa para os próximos passos de carreira e da segurança que essa interlocução seja melhor feita de uma forma mais clara e mais robusta, e depende muito do CISO nesse papel. Eu vou linkar uma pergunta aqui que caiu, que a gente está debatendo aqui, que também linka com esse tópico que vocês dois estão falando, tá? Então, vou linkar. É o Ismael Júnior, fez uma pergunta no seguinte sentido: como advisor, como que você conversa para convencer os empresários a ter segmentos para visados, para controlar pela falta de conhecimento do risco, né? Já que a verba talvez seja escassa, linkando o que o Eduardo falou até no começo, talvez o budget é cibersegurança tudo, um todo, e não tem uma definição do que é alocado para cada área, de repente, do risco que apetite que tem dentro da empresa. Então, não somente controlado, é um budget único, né? Então, eu queria passar para o Eduardo e para você, Glauco, na sua perspectiva, e também, Eduardo, na sua experiência com os clientes, como que vocês têm trabalhado, não é no convencer, no trazer talvez os resultados tangíveis, porque cibersegurança, mesmo com budget infinito, ele não deixa de ser risco-free. Ele sempre vai ter o risco, mesmo com a empresa gastando todo o dinheiro de cash que ela puder ter, isso não garante que ela está segura, né? Então, muitas vezes a conversa, ou convencer, ou saber explicar, faz parte, acho que, do cenário que vocês dois estavam debatendo. Eu vi a pergunta aí, ela está direcionada até para um público de empresas de média, né? De pequena e média. É que aí o desafio realmente ele é muito mais complexo, né? Em risco não se elimina, né? Risco se responde. Uma das respostas pode ser eu aceito e não vou investir. E talvez no PME essa resposta ela é muito comum, né? Eu não tenho o que fazer, eu tenho que aceitar. Uma outra resposta é eu preciso mitigar. Eu vou mitigar até onde eu tenho ali um apetite, porque no PME ele tem coisas que são básicas. E aí, aquela questão de perímetro ou dado, né? É óbvio que ele vai investir em perímetro, né, Glauco? É óbvio que ele vai começar pela borda, ele vai começar pelas fronteiras, pelos vetores mais comuns, né, de ataque. E talvez nessa empresa a sensibilidade para o risco de dados ela é menor do que num banco, por exemplo, do que numa empresa de cartões de crédito, do que numa empresa de saúde, né, como trouxe o Glauco. Então, obviamente, cada empresa vai ter o seu nível de risco, né, de proteção de dados com relação ao seu negócio, né? Ela pode ser uma PME, mas ela tem que tratar dados vindo de um cliente como um varejista. Então, ele te entrega 30 milhões de dados para você processar. E o vazamento, a manipulação pode realmente gerar um dano à sua empresa de você não ter mais clientes, porque ou você tem que pagar uma multa por descumprimento, né? Ou por ser incluído num processo por vazamento, né? Ou por manipulação. Então, essa questão de investimento, de novo, investimento é diretamente proporcional ao quanto eu tenho de disposição para sofrer com o risco. Nas PMEs, né, que a gente está sobrevivendo, né, lutando para sobreviver, talvez essa questão de investimento em proteção de dados especificamente, ele seja menor, né, e focar muito mais na questão de manter a sobrevivência da empresa. Então, ele tende a investir talvez que assim, né, Glauco? Tem empresas que nem antivírus, né, ou controles assim antigos e básicos não tem, né? E até chegar numa jornada, acho que tem uma outra pergunta que depois a gente fala de quais são as medidas técnicas existentes e quais são os níveis de maturidade. Talvez ela tenha que sempre ter um nível de maturidade em relação à proteção de dados muito baixa, né? E olhar cirurgicamente o investimento de cyber naquilo que pode acabar com o negócio, né? Aquilo que pode realmente indisponibilizar o negócio e a empresa realmente ela tem uma resiliência muito menor em relação a um ataque do que uma empresa que tem um caixa mais robusto. Então,
realmente esse balanço ele é complexo, mas para a PME não tem muita decisão, né? Muita complexidade nessa decisão. O faz o que dá, né? Assim, eu acho que É, a gente conversa, quando eu falo sobre o CISO falar sobre negócio, o cara de segurança falar sobre o negócio, não é para ele só falar bonito. É para ele conseguir ajudar as empresas a direcionar os esforços, direcionar os investimentos para aquilo que realmente é necessário e conecta com aquilo que impacta a empresa. Quando você vai para o mundo das PMEs, eu sou conselheiro de uma que a primeira reunião que a gente teve de conselho, o cara de TI lá, que era responsável por segurança, chegou e falou assim, não, porque nós queremos ser o benchmark do segmento financeiro em relação à segurança. Eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Sabe quanto um Itaú, um Bradesco, um Santander gasta de segurança? Assim, é muito mais do que vale essa empresa aqui inteira. Então, você não vai conseguir ser benchmark de nada. Você tem que fazer uma segurança adequada ao seu negócio e ao seu momento. E a gente espera que daqui a 10 anos você esteja brigando de igual para igual com esses caras muito grandes. Mas agora, faz o básico. Vamos falar o que é importante para a empresa, quais são os lugares que não podem ter problema, o que vai doer se der um problema muito grande para a empresa. E vamos investir esforços, tempo, dinheiro naquela frente. E se o blog da empresa ficar fora do ar um ano, não tem problema nenhum, certo? Então, ok, vamos separar o joio do trigo e poder focar. E eu acho que para a PME isso é muito latente, porque como, assim, o dinheiro é o mais contado possível. Se a gente não for capaz de ajudar esses caras a definir aonde eles vão botar o pouco dinheiro que eles têm, na cabeça do cara de tecnologia, ele quer comprar o melhor para tudo sempre. E não funciona assim. Talvez ele conseguir direcionar para 10% do ambiente dele os esforços que precisem, o dinheiro que precise, vai fazer com que a empresa seja mais resiliente como negócio e como empresa, independente do processo, do problema que ela estiver passando. Porque as outras áreas podem ficar fora, mas o sistema de negociação de clientes, o sistema onde o cliente acessa, não pode estar fora. Tem um amigo que é do segmento médico, ele falou que ele foi numa reunião com o presidente de um hospital pequeno, e o cara falou o seguinte, falou, ó, estamos discutindo orçamento aqui. Ou a gente investe em modernização tecnológica e segurança, ou a gente troca a nossa máquina de ressonância magnética, que toda semana fica 3 dias fora do ar, porque ela apresenta problemas. Qual que é a decisão? Não precisa nem questionar, não tem conversa. Assim, cara, compra outra ressonância magnética, pelo amor de Deus, é o business da empresa. Assim, a gente tem que dar um outro jeito nesse negócio. Então, acho que essa dinâmica que faz com que o cara de segurança ou tecnologia que esteja tomando conta de segurança precise entender é que o negócio é mais importante. O negócio é mais importante, gente. Desculpa. O que a gente tem que apoiar esses caras é que o negócio mais importante tem os melhores esforços possíveis a serem feitos. E dá para fazer, gente. Não é ciência de foguete. Tudo você tem ali. Aplicar patch não demanda quase investimento nenhum. É gente, é um cara batucando o negócio ali. Você tomar conta das coisas direito. Normalmente, tecnologias existem ali. O que tem que ser feito muitas vezes é usar melhor elas e não ter na cabeça que eu preciso comprar o next generation, whatever, que aparecer por aí, para eu estar seguro. A higiene cibernética não demanda tanto investimento em tecnologia, talvez ela demande um pouco mais de esforço em pessoas, mas ela já vai dar muito resultado, vai ser muito efetivo para a empresa e vai ajudar, acho que todo mundo. Tem gente que é muito grande e não faz higiene cibernética e deveria fazer, e o PME, que foi a questão da pergunta ali, também vai se beneficiar muito desse negócio de uma forma mais acessível para ele. Não, bacana. Antes da gente ir para mais pergunta aqui, já para a gente colocar um tópico que é super relevante e que mudou muito depois da Lei Geral de Proteção de Dados. Aliás, o mundo mudou e todo mundo fala sobre esse tópico, que é a AI, e não pode faltar também dentro da proteção geral de dados, e isso muda também toda a parte da Lei Geral de Proteção de Dados, porque hoje você tem um terceiro que pode vazar os dados. E esse terceiro é a própria AI. E de quem é a responsabilidade? De quem colocou dados, de quem deixou disponível, de quem usa a AI de forma talvez que não foi protegida com um certo guardrail de proteção de extração de dados perante as perguntas que você faz no prompt. Então, de quem é a responsabilidade depois de um vazamento. É quem colocou, quem deixou, quem não colocou. Então, isso muda também bastante a dinâmica e o processo da empresa hoje ao absorver AI dentro das empresas. Então, Eduardo, o que muda para as empresas hoje que buscam usar o AI, mas muitos não sabem, de repente, que colocar dados podem amanhã aparecer em outros lugares não indevido. E também, né, como eu citei no começo da nossa conversa, AI não tratada com os prompts pode trazer mais
danos do que resultados. Então, Eduardo, com você. É. Ó, não queria estar na pele de siso, não, viu, Rafa? Não queria, não, viu? É muito desafio, né? E quando você acaba de implementar um, aparece um outro, né? Depois dos desafios em relação à segurança e inteligência artificial, tá vindo aí os desafios em relação ao quanto, que eu acho que a gente vai falar no finalzinho, né? Mas é o que o Galco falou, né? São vetores. E apareceu mais um vetor, né? Um vetor de ataque que é através do uso da inteligência artificial. Então, é indiscutível que é mandatório usar a inteligência artificial para o negócio. Isso explodiu, né? E continua explodindo. A IBM é uma referência nesse tema. Eu estou debaixo da BU de Data and AI, então a gente fala disso o dia inteiro. Agora, a segurança, ela precisa vir, né, na mesma discussão, né? A governança do uso da inteligência, todo o controle sobre as iniciativas, quais são os modelos, para que eles servem, quem vai usar, qual só o dado que ele vai acessar, aquilo ser aprovado, validado, ter um processo de gerenciamento desse fluxo até ele chegar na produção, no resultado para que ele foi desenhado, e medir esse resultado, obviamente, monitorar isso. As leis que estão saindo já vão exigir esse monitoramento para saber se a resposta está correta e toda a proteção, né, desses modelos, né, dos processos. Então, identificar os modelos, onde é que eles estão, quem está usando, para que eles servem, se está autorizado, não está autorizado, qual é a aplicação que usa, qual é o dado que ele consome, se ele tem essa autorização, né? Você usar uma LLM, né, um modelo para fazer exfiltração vai ser muito comum, né? Isso aí eu já participei de alguns debates com CISOs e a gente ouve o tempo inteiro falando, ó, exfiltração de dados, exfiltração de tabela com senha, se você não tiver os guardrails, né, ou os controles sobre a autorização desse modelo, você vai realmente ter um vetor que vai ser até mais fácil, né? Isso que eu não estou falando de agente ainda, viu, cara? Quando entrar os agentes que vão ter um permissionamento, então eu vou ter o Glauco ali vai começar a falar de identidade para agente, né? Controle de acesso para os agentes. Esses agentes eles vão dar comandos em bancos produtivos, bancos de dados produtivos, ele vai alterar dados. Ele pode alterar dados de forma fraudulenta e incorreta. Então, eu não preciso mais ter um ataque de eu ir lá, invadir um banco de produção, um banco de dados em produção e exfiltrar aquele banco fazendo lá um dumping da base, né? Basta eu pedir para o modelo pegar para mim o que eu preciso, se ele não tiver as devidas proteções. Então, já se fala, né? A gente já tem oferta para botar firewalls ou proxy entre o modelo e o dado, né? Para monitorar esses comandos e falar, opa, isso aqui não, querido, isso aqui não. Opa, isso aqui, e terminar esses acessos e alertar. Então, é o DAM para o modelo, é o DAM, né, o Database Monitoring, ou Data Monitoring e Auditing para o uso da IA. Então, eu controlar o que está sendo feito naqueles bancos de dados. Além do aprendizado, o risco, né, de envenenamento, né, eu prejudicar propositadamente para que aquele resultado seja errado e a empresa tenha um problema operacional em função de um modelo desenhado para ter uma resposta certa, sempre certa, e que o risco era só, Rafa, o envenenamento, né? Só que agora já tem muitos outros riscos em relação à capacidade dessa LLM executar, né, através dos agentes, comandos maliciosos dentro desses dados, né, dentro desses bancos. E a orquestração disso, ele vai dar um comando que ele vai usar 4 ou 5 sistemas ou bancos de dados que ele vai ter que acessar, consumir dados e tomar uma decisão e executar essa decisão. Então, você imagina a quantidade de risco que tem nesse processo se você não tiver governança, controle, né? A parte
de autenticação, de validação, né, desse processo de troca de informações, né? Bom, obrigado, Edu. Só lembrando aqui, gente, temos mais 15 minutos, fiquem até o final. No final a gente tem o sorteio para você participar do sorteio, você tem que estar aqui, senão você não ganha. Então, já vale a pena lembrar que para você ganhar, você tem que estar aqui. Eu estou vendo as colaborações, a gente vai colocar aqui. Tem umas perguntas de AI aqui, mas vou passar para o Glauco antes, e daí a gente vai para as perguntas aqui. Vai lá, Glauco. Cara, assim, eu vejo que a aplicação de segurança em IA, ela não foge nada, na verdade, daquilo que a gente já faz para outras coisas. IA, independente do potencial da tecnologia, do quanto ela é benéfica, do quanto ela pode ser explorada, é mais uma tecnologia. Igual a um passado recente foi o tal do blockchain. E a gente Uhum, tinha que, como é que você vai implementar a segurança no blockchain? Os conceitos não mudam. Como o Edu falou, putz, é ter um DLP para IA. É um DLP para IA, é um DAN que vai suportar uma tecnologia nova que é o IA, e que a gente, como profissional de segurança, tem que conseguir adaptar da melhor forma possível. Acho que no começo do uso, as tecnologias ainda não funcionavam para fazer as coisas de IA direito ainda. Hoje a gente acompanha, e os saltos foram significativos, você já consegue ter uma estratégia de proteção, uma estratégia de segurança para IA bastante robusta com os players que tem no mercado, inclusive falando dessa loucura de gestão de identidade de agentes autônomos, que assim, uhum. parece um papo de doido, mas é extremamente importante, assim, é É, uma identidade nova, um tipo de identidade nova que surgiu ali é. dentro desse cenário por conta da visão de agentes, desse movimento. Mas eu acho que ter em mente que é importante você saber o que está fazendo, como tudo em segurança é extremamente crítico para o sucesso do negócio. É mapear a informação, é mapear quem pode, quem pode o quê, quem pode quando, que você vai conseguir definir uma estratégia que, no final das contas, entregue segurança de uma forma mais completa, assim como você faz para tudo dentro da sua empresa, para o uso de IA. A gente não quer inviabilizar, a gente não pode inviabilizar, é um negócio que já foi, tem que ser gerenciado, e não vou falar controlado, tem que ser bem gerenciado, porque a empresa pode tomar, inclusive, a decisão de eu não vou controlar nada, eu só vou monitorar para ver se está sendo um bom uso, sendo um mau uso. E no final das contas, você depois define o que você vai fazer com o negócio, diferente de algumas estratégias que foram bloqueia tudo na largada. Então, acho que você tem hoje um arcabouço tecnológico que te suporte a fazer esse tipo de movimento, mas sempre pensando numa estratégia de o que eu vou fazer com a IA. A gente está falando de IA generativa, é usar o chat GPT é uma coisa. Estratégia de uso de IA pela empresa, de desenvolver seus próprios modelos, suas próprias engines, é uma outra conversa. É importante o profissional de segurança estar sentado na mesa com os caras que estão definindo para que eles vão usar IA para ser um viabilizador desse negócio e não fuja, não estoure a sua bolha da estratégia de segurança. Não, super interessante. Só fazer um ponto aqui sobre as enquetes que a gente está fazendo. Até veio uma enquete aqui que, após o incidente cibernético grave, o que tende a ser o fator mais negligenciado pelas empresas? Assim, incredible que a gente colocou a D, replanejamento estratégico com foco em resiliência, né? Então, mesmo falhando, a gente tem que voltar para drawing board e melhorar na parte da resiliência cibernética. Então, super interessante. Obrigado pela colaboração de todos aí. Vale a pena sempre a gente estar participando. Vou partir aqui para as perguntas. A gente recebeu pergunta de o que muda o DPO na parte de com o AI junto. Então, essa seria a primeira pergunta aqui para vocês poderem estar colaborando. Vou sair com o Glauco agora, sempre saio com o Eduardo. Glauco, vamos começar com você agora. Acho que, como eu falei anteriormente, Rafa, não muda nada. É mais um tipo de tecnologia que as empresas vão ter que gerenciar, é mais um repositório de informações, é mais Mas você vê ele interagindo mais, ele buscando entender mais para que isso aconteça, porque a função de PO também traz, né, aquela, aquele espaço dentro das empresas na necessidade de estar sempre controlando os processos do dado, a governança do dado. Como que, não somente nas ferramentas como ele atualizar, mas como que ele permite isso acontecer dentro da empresa. Então, de novo, eu acho que é mais um meio. Ele tem que entender um pouco melhor como é que funciona a tecnologia, porque, lógico, todas elas têm as suas nuances, têm as suas particularidades. Ele ajudar a empresa a ter o melhor uso possível da informação dentro daquele outro tipo, daquele outro canal, daquele outro tipo de tecnologia. Mas eu acho que no cerne da coisa está realmente a governança dos dados, a gestão dos dados, saber aonde pode, o que não pode. Porque o papel do DPO é exatamente esse, é entender o cenário, entender qual que é o papel de cada um da organização, o que pode e o que não pode,
e, com base nisso, dar os direcionamentos para que tecnologias, processos sejam implementados, que ele nem é o responsável por implementar, tem que ser as áreas específicas, e ele fica com o mapping, fica com essa visão. Lógico, acho que o uso de IA descontrolado e desenfreado, como aconteceu por muitas empresas, acabou com o data mapping de muita gente. Muito de piloto tendo que correr atrás desse negócio e refazer o seu data mapping, Exatamente. porque talvez ele não tenha tido força para Uhum. fazer o negócio funcionar desde o começo. Mas de novo, é a jornada do LGPD. Quando o LGPD chegou, acho que dava para contar nos dedos de meia mão quais empresas que tinham um data mapping bacanudo e completo da empresa, inclusive planilhas Excel, esse tipo de coisa. Não, agora apareceu o IA. O DPO tem que ser capaz de trazer para dentro dessa conversa a visão do IA e o impacto que ela traz para os processos de governança de dados que ele já tem lá dentro. Mas eu não acho que seja algo que ele tenha que se preocupar de uma forma diferente do que ele Do está que se ele já preocupando. Acho que a velocidade é muito grande, as possibilidades são muito grandes, o processo bem estabelecido vai funcionar. Não, legal, já linkando essa parte, em vez de eu passar para você, Eduardo, eu vou fazer outra Uhum. pergunta aqui que Tá. linka um pouco o que o Glauco falou sobre quais são os principais controles que precisam ser empregados para a organização que estão iniciando as atividades com o uso de AI, tendo em vista que as AIs estão acessíveis a todos os colaboradores de forma geral. Então, linkando também com o que o Glauco falou da parte do mapeamento, da parte, né, do surgimento da AI, também o Glauco falou sobre a parte que existe grande diferença de ter o chat GPT aberto e você desenvolver o seu AI, É. né, na parte de proteção de dados também. O Rafa também não queria estar na pele do DPO, viu? Então são duas funções ali que realmente tem um desafio muito grande. O DPO, os processos da empresa evoluíram muito na questão de negócio e processual da LGPD. Então, mapeamento de risco, avaliação do estado do dado, consentimento, sistemas de documentar isso, né? Ciclo de vida do dado, mas poucos chegaram na fronteira das medidas técnicas de remediação e proteção de dados, tá bom? Se olhava muito para a questão dos bancos de dados em produção, tem uma camada de controle de cibersegurança muito pesada, e os dados não estruturados, né, de uma forma geral, lá suas planilhas e, né, qualquer tipo de documento que não é um banco de dados, né, lá no file server. Então eram duas preocupações. Os dados começam a ser tombados para ambientes não produtivos, então talvez eu perca alguma camada de proteção que eu tenho no ambiente de produção, quando eu compartilho um banco de dados com um ambiente de desenvolvimento e homologação, né? Então, as empresas têm investido muito em mascaramento. Eu vi alguém perguntando sobre mascaramento. Mascaramento para esse ambiente não produtivo, né? Mas muito focado ali em desenvolvimento e homologação, né? De mudanças, que é importante. Realmente, para mim, é uma primeira jornada para quem não faz nada. Mas o dado foi para um data lake, né? Então, assim, eu tirei o dado do ambiente produtivo de 8 servidores diferentes e concentrei num único lake, onde é mais fácil atacar um lake que está, teoricamente, num ambiente talvez híbrido, né? Produtivo com não produtivo, porque agora o lake começou a trocar informação também com a aplicação. Eu começo a trocar dados no data lake, antes eu só consultava, né? Que talvez não esteja tão protegido. Então, os bancos de dados, né, relacionais, os vetoriais, onde a IA vai consultar, para ter o aprendizado, isso já virando passado, porque agora os agentes eles vão consultar os bancos. Então, eu vou lá no produção, eu vou lá no data lake, eu vou ter uma capacidade, analisar dados, né, não estruturados, né, Glauco? IA entrando numa base de dados de contrato, lendo um contrato e tirando aqui, enfim, tomando alguma ação naquele processo. Então, o desafio com relação ao acesso a dado vai ser monstruoso, né? Olhar, né, camadas iniciais de controle. Não estou nem falando de partir para IA, tem gente que não começou nem a controlar o banco de produção ainda, nem fazer DAN, né, auditoria e monitoramento de acesso a banco, firewall de banco de dados para negar privilégio, né? Usar a inteligência artificial em benefício do controle de acesso a banco, né, do processo de proteção de dados, né? Até ele chegar, né, em começar a olhar para os riscos de IA, talvez tenha uma fila de coisas que ainda precisam ser feitas, ou de investimentos que precisam ser priorizados. Mas certamente vai ser um baita de um desafio, porque realmente, como o Glauco falou, eu vou ter que ter um IAM para a gente, né, Glauco? Eu vou ter que ter um processo de monitoramento. Daqui a pouco eu vou ter que ter um cofre de senha para a gente, porque
ele vai ser capaz de acessar tudo aquilo que hoje a gente acessa de forma isolada, né? Eu preciso dar férias a um empregado. Eu entro no banco de dados lá da Folha para saber qual é o salário, né? Eu entro no outro banco para calcular e eu entro lá. Eu entro em 3 sistemas para conceder. Eu dou um comando para um processo de inteligência artificial e ele vai conceder férias já fazendo o cálculo do valor que ele tem que receber. Eu poderia manipular isso? Posso. Eu posso dar 100 mil reais de férias para o cara que teria que receber 3, né? Então, o nível de risco, que é que eu falo, né? A velocidade do risco sempre foi maior do que a capacidade de mitigação das empresas. Sempre. Só que agora está muito mais rápido, né? É o que eu falo. Tem gente que está começando a fazer ali parte de banco de dados e já tem a questão do banco relacional, o banco vetorial. É um desafio monstruoso, né? As empresas precisam, como o Glauco falou, priorizar aquilo que é mais relevante, né? Talvez as iniciativas de ainda não estão tão maduras o suficiente para ter esse processo de mudança nos bancos, né? E ter um risco grande de manipulação. Então, talvez eu tenha que deixar isso um pouquinho para depois e atentar para aquilo que realmente traz os maiores impactos. Esse é o negócio, é olhar para a questão de impacto e investir mais naquilo que te traz mais risco, né? Te traz mais impacto se aquilo eventualmente ocorrer. Não, acho, Sem falar bom, assim, só eu complementar gostaria de... rapidinho, Rafa. Bom, pode Tem uma falar, coisa Glauco. da IA que pega também na parte de segurança chamada integridade. Integridade de resposta, porque IA alucina. Não adianta jogar tudo para IA e atingir e assumir que tudo que a IA vai responder para você hoje, sem ter um modelo extremamente treinado e robusto, está íntegro para você poder usar. É uma preocupação grande também que o profissional de segurança, como mensageiro, tem que levar o pessoal fazendo. Tomem cuidado com as respostas, não considerem aquilo como uma verdade absoluta, a não ser que você tenha uma segurança Uhum. absurda que o seu modelo está rodando perfeitamente e sem dor de cabeça. Senão você vai Bom, vender um carro por $1, né? Que é um caso já do Exato. famoso aí. Comprou, alucinou, induziu e comprou o carro por $1 aí nos Estados Unidos, Rafa. não, bom, a gente está chegando ao final. Obrigado a todos. O Biratã mandou uma pergunta aqui. Eu vou mandar depois privada para os senhores mandar para ele. Grande amigo, Biratã. Grande abraço aí. Da parte de AI também, dos prompts, mas a gente volta com vocês, porque a gente não vai ter mais tempo de colaborar para essa pergunta. Porém, eu acho que, primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos, um público muito bacana, várias perguntas, várias interação com as nossas enquetes. Obrigado à equipe que organizou. Obrigado à IBM. Obrigado ao Eduardo e o Glauco pelo tempo, disponibilidade e conhecimento na área, que isso faz com que nossa indústria cada vez cresça mais. Aliás, cibersegurança é um esporte coletivo, né? Todos temos que fazer a parte de cada um para que a gente possa fazer cada vez mais a nossa indústria crescer. A minha equipe já começou a pôr aqui o sorteio para que a gente possa fazer o sorteio. Enquanto eles estão fazendo o sorteio aqui, uma última frase, Eduardo e Glauco, para a gente daí já terminar com o ganhador aqui. Rafa, uma frase, ela não é suficiente para expressar a minha motivação com esse momento, né? Eu acho que a gente nunca precisou tanto olhar para cyber e principalmente proteção de dados. Eu acho que a jornada de proteção de dados chegou, né? Olhar para isso com mais intensidade não tem como mais ser adiado. Estou muito empolgado, né? Amo o que eu faço, já faço isso nesse processo há 5 anos, e a mensagem divulguem internamente, né? Não tem só investimento para ser feito, tem capacitação de pessoas, de processo, de disseminação, de cultura de proteção de dados, né? Então não se limite à falta de investimento para não atuar na defesa do dado. E realmente é isso. Acho que a jornada tá ótima, viu, Rafa, para o momento, viu? Glauco? Bacana, acho que você falou, segurança é um esporte coletivo, e eu realmente gosto desse ponto. Ele é coletivo não somente entre os profissionais de segurança, mas entre a empresa inteira. Sempre gostei de falar que segurança é uma responsabilidade de todos na companhia. E a gente, como profissional da área, tem que ajudar as pessoas a ter esse entendimento e fazer com que todo mundo faça a sua parte, que aí a vida do profissional de segurança e a empresa em si vai ser muito mais benéfica, com letramento, com conhecimento, mas que todos tenham um entendimento que cada um ali tem o seu papel e tem a sua parcela de responsabilidade num processo de criação de cultura de segurança e de um ambiente mais seguro para todo mundo, nas empresas e na sociedade como um todo.
Não, obrigado. Boa. Eu tenho aqui o nome do vencedor. Lembre que ele tem que estar aqui. Então, o nome do vencedor é Alexander Bory. Borii. Então, não sei se ele está aqui. A equipe está verificando aqui se ele está aqui. E aí a gente já também termina o nosso bate-papo. Eu, de antemão, sempre bom estar colaborando com vocês novamente. Um ótimo papo. Depois o pessoal vai estar trocando toda essa informação, colocando aí para vocês todo o resumo desse debate, disponibilizando a gravação para quem não pôde estar com a gente, mas pode assistir depois, ou pontos que podem ser colaborados com todos, e todos podem também ter essa informação para depois analisar. Ele está presente, então ele é o ganhador. Então, com isso, a gente encerra o nosso webinar. E um parabéns para todos que estão com a gente, que sempre estejam com a gente, com vocês que colaboraram, né, e mandaram muito bem aqui no conhecimento de proteção de dados. Eduardo, Glauco, até a próxima. Obrigado. Prazer estar sempre com vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.